From the Conference Center at Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a 177ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música dessa sessão é oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. We welcome you this afternoon to the fifth and concluding... Sejam bem-vindos esta tarde à quinta e última sessão da 177ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Monson, dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação e bênção aos membros da Igreja e aos amigos em todos os lugares que participam desta transmissão por rádio, televisão, pela internet ou via satélite. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Craig Jessup e Mac Wilberg, com Andrew Unsworth e Richard Elliott ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Bela Sião. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Robert S. Wood, dos 70. Após a oração de abertura, o coro cantará Nossa Prece a Ti, com o solista Scott Heller. Em seguida, falarão os elders Robert D. Hales e Richard D. Scott, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após seus discursos, ouviremos o irmão Daniel K. Judd, primeiro conselheiro na presidência geral da Escola Dominical, e o elder Octaviano Tenório, dos 70. Beautiful Zion,
Holy and eternal Father, Nosso eterno Pai Celestial, é com gratidão que começamos essa sessão de conferência geral de tua igreja. Somos gratos pelas palavras inspiradas que já ouvimos, pelo conselho profético que já recebemos e pelas revelações que recebemos. Pedimos que possa continuar a guiar a tua igreja e falar a teu profeta. Prepare nossos corações e nossas mentes para que começamos essa sessão e que as palavras possam penetrar nos nossos corações e que possamos sair daqui mais decididos a ser seus discípulos e possamos ser um exemplo de nossas vidas, sendo um exemplo, seguindo o exemplo do seu Filho Jesus Cristo. E que possamos juntos, como povo, seguir o teu desejo, a tua vontade. E que possamos abrir os corações das pessoas, estabelecer a verdade por toda a terra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. We pray to thee, our Heavenly Father, with grateful hearts and fond emotion. We thank thee for our great exemplar, thy beloved and atoning Son, who gave himself a sacred ransom, that we could live again with thee. Our joy is full, our song so gladsome. Renew our faith and hope in thee.
We do pray and give gratitude. Oramos e agradecemos pelas bênçãos recebidas. Ao iniciarmos a sessão final desta conferência histórica, uno-me a vocês para expressar gratidão pelo privilégio de apoiar um conselheiro na primeira presidência, o presidente Henry B. Eyring, e o Elder Cook, do primeiro quadro dos 70, e o Elder Gonzalez, na presidência dos 70. Ofereço a eles meu amor e apoio e testifico que foram chamados por Deus por meio de um profeta vivo, o presidente Gordon B. Hinckley, segundo o espírito de revelação e profecia. É sobre isso que quero lhes falar hoje. Os eventos destes últimos 2 dias nos ensinam a necessidade de revelação na obra do Senhor e da revelação pessoal em nossa própria vida. A revelação pessoal é o modo de sabermos por nós mesmos as verdades mais importantes da nossa existência. A viva realidade de Deus, nosso Pai eterno, e de seu Filho Jesus Cristo, a veracidade do Evangelho restaurado e o propósito e orientação de Deus para nós. Muito do que sei sobre a revelação pessoal aprendi com exemplos dos profetas, tanto antigos como modernos. Esta tarde gostaria de mencionar alguns exemplos e oro para que nos inspirem a buscar as bênçãos da revelação pessoal em nossa própria vida. Quando eu era um jovem representante regional, fui incumbido de ajudar o Elder Marion D. Romney a reorganizar uma presidência de estaca. A nossa conversa durante a longa e tranquila viagem até a conferência voltou-se para as dimensões espirituais da nossa tarefa. O Elder Romney ensinou-me como o Senhor nos abençoa com revelação. Robert, disse ele, aprendi que quando estamos a serviço do Senhor, temos sua bênção para realizar qualquer coisa que nos for pedida. O Elder Romney explicou ainda que chegaríamos àquela cidade distante, nos ajoelharíamos em oração, entrevistaríamos os portadores do sacerdócio, nos ajoelharíamos de novo e o Espírito Santo nos revelaria quem o Senhor escolhera para ser o novo presidente da estaca. Prometeu-me que seria uma das grandes experiências espirituais da minha vida, e de fato foi. Cada um de nós foi enviado à Terra pelo nosso Pai Celestial para conquistar a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, e por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como podemos conhecer o Pai e o Filho por nós mesmos? Por meio da revelação pessoal. A revelação pessoal é a maneira de o Pai Celestial nos ajudar a conhecermos a Ele e seu Filho, aprendermos e vivermos o Evangelho, perseverarmos até o fim em retidão e fazermos jus à vida eterna. Talvez vocês se perguntem, e como buscamos a revelação pessoal? Paulo aconselhou os santos a confiarem no Espírito e não na sabedoria do mundo. Para termos o Espírito, o primeiro passo é a oração. O presidente Lorenzo Snow estudara o Evangelho por vários anos antes de filiar-se à igreja. Contudo, só recebeu um testemunho 3 semanas depois do batismo, ao recolher-se em oração secreta. Ele nos diz, o Espírito de Deus desceu sobre mim. Oh, quanta alegria e felicidade senti, pois recebi então o conhecimento perfeito de que Deus vive, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que o santo sacerdócio e a plenitude do Evangelho foram restaurados. Aprendi que a oração constitui um alicerce seguro para a revelação pessoal, mas é preciso mais do que isso. Quando ainda era representante regional, tive a oportunidade de reaprender com outro apóstolo, Elder Boyd K. Packer. Fomos encarregados de reorganizar uma estaca
e começamos por ajoelhar-nos em oração juntos. Depois de entrevistarmos os líderes do sacerdócio e orarmos, o Elder Packer sugeriu que andássemos em volta da capela. Ao caminharmos, ele demonstrou um princípio vital na busca da revelação pessoal. O princípio ensinado pelo Sr. a Oliver Cowdery, mas eis que deves estudá-lo bem em tua mente. Ponderamos sobre nossa designação, conversamos e ficamos atentos à voz do Espírito. E a voz do Espírito veio a nós. Ao voltarmos, oramos e continuamos a estudar. Então, estávamos preparados para receber revelação. A revelação vem no tempo do Senhor. Assim, muitas vezes precisamos prosseguir pela fé, mesmo sem ter recebido todas as respostas desejadas. Como autoridade geral, fui encarregado de ajudar a reorganizar uma presidência de estaca sob a direção do Elder Ezra Taft Benson. Depois de orarmos, fazermos entrevistas, estudarmos e orarmos, o Elder Benson perguntou se eu sabia quem seria o novo presidente. Respondi que ainda não recebera inspiração. Ele olhou para mim longamente e disse o mesmo. Também não tinha recebido a revelação. Contudo, fomos inspirados a pedir que 3 líderes dignos do sacerdócio discursassem na sessão de sábado à noite da conferência. Momentos depois de o terceiro orador começar, o Espírito me indicou que ele deveria ser o novo presidente da estaca. Olhei para o presidente Benson e vi lágrimas correndo de seus olhos. Ambos tínhamos recebido revelação, mas somente por termos continuado a buscar a vontade do Pai Celestial ao seguirmos avante com fé. No início de meu serviço na igreja, aprendi esta lição com o Elder Harold B. Lee, que foi organizar uma estaca no distrito em que morava. Como eu acabara de ser apoiado como bispo, o Elder Lee convidou-me para acompanhá-lo a uma entrevista coletiva à imprensa. Nessa ocasião, um jovem repórter audacioso desafiou o Elder Lee. "O senhor se declara profeta", começou ele. "Então, qual foi a última vez que recebeu uma revelação e do que ela tratava?" O Elder Lee fez uma pausa, olhou diretamente para ele e respondeu, numa forma bem doce e suave. "Foi ontem à tarde, por volta das 3 horas. Estávamos orando para saber quem seria chamado, quem deveria ser chamado presidente da nova estaca. E foi-nos dado a saber quem era a pessoa." A atitude do repórter mudou. Nunca me esquecerei do espírito que reinou naquele recinto quando o Elder Lee prestou um testemunho contundente da revelação aos que buscam fielmente a vontade do Senhor e que podem receber. Mediante a fidelidade, as crianças, jovens, pais, professores e líderes podem receber revelações pessoais com mais frequência do que imaginam. Quanto mais revelações pessoais recebemos e reconhecemos, mais crescerá o nosso testemunho. Como bispo, meu testemunho aumentava a cada vez que eu recebia uma revelação para fazer chamados a membros da ala. Esse testemunho se fortalece a cada vez que vejo autoridades gerais, setentas de área e presidentes de estaca serem chamados ou receberem novas responsabilidades. E o que é mais importante, fortaleço-me com as revelações pessoais que recebo no meu papel de filho de Deus, marido e pai. Sou muito grato pela orientação e direção do Espírito que recebemos no lar ao buscarmos respostas para assuntos de família, para todos nós. Nossas revelações pessoais seguem o mesmo padrão das recebidas pelos profetas, conforme é relatado nas Escrituras. Adão e Eva invocaram o nome do Senhor e receberam revelação pessoal, inclusive o conhecimento do Salvador. Enoque, Abraão e Moisés rogaram pelo bem de seu povo, e o resultado foram
revelações maravilhosas registradas em pérola de grande valor. Para Elias, a revelação pessoal veio por meio de uma voz mansa e delicada. Para Daniel, num sonho. A revelação pessoal deu a Pedro o testemunho de que Jesus é o Cristo. Leí e Nefe obtiveram revelações sobre o Salvador e sobre o plano de salvação, e praticamente todos os profetas da Bíblia e do livro de Mórmon receberam revelações para advertir, ensinar, fortalecer e consolar a eles mesmos e a seu povo. Após muito orar no templo, o presidente Spencer W. Kimball recebeu a revelação sobre o sacerdócio. E depois de orar para saber como levar as bênçãos do templo a mais membros da igreja, o presidente Hinckley recebeu a revelação sobre a construção de templos menores. Os profetas recebem revelações pessoais para ajudá-los em sua própria vida e para dirigir os assuntos temporais da igreja. Temos a responsabilidade de buscar revelações pessoais quanto a nós mesmos e quanto às responsabilidades que o Senhor nos deu. Nas últimas semanas, o presidente Hinckley buscou revelação sobre os chamados a serem anunciados nesta conferência. Há cerca de um mês, em nossa reunião de quinta-feira no templo com a primeira presidência e o quórum dos 12, ouvi o presidente Hinckley proferir uma oração simples e franca, pedindo orientação espiritual. A resposta à sua súplica sincera agora foi apresentada a todos nós. Será que vemos a marca recorrente da revelação estampada na vida dos profetas? E será que ela também é parte integrante de nossa vida? Sabemos que esse processo está centrado na expiação. Recebemos as bênçãos da expiação quando nos arrependemos de nossos pecados e guardamos os mandamentos. Assumimos o convênio de fazê-lo quando fomos batizados e renovamos esse convênio a cada semana, quando tomamos o sacramento. Se prosseguirmos em retidão, teremos condições de dizer como Samuel: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." E o Senhor responderá: "Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem." Nos preparamos para receber a revelação pessoal da mesma maneira que os profetas, estudando as Escrituras, jejuando, orando e fortalecendo a nossa fé. A fé é a chave. Recordem a preparação de Joseph para a primeira visão. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pela fé inabalável, aprendemos por nós mesmos que é pela fé que os milagres são realizados. Em geral, esses milagres não são demonstrações físicas do poder de Deus, como o partir do Mar Vermelho, levantar mortos, derrubar paredes de prisões ou receber a visita de mensageiros celestiais. Segundo os desígnios divinos, os milagres são, na maioria dos casos, demonstrações espirituais do poder de Deus, ternas misericórdias derramadas suavemente por meio de impressões, ideias, certezas, soluções para problemas, força para superar dificuldades e consolo para suportar as decepções e tristezas. Esses milagres chegam a nós ao passarmos pelo que as Escrituras chamam de prova de nossa fé. Às vezes, essa prova é o tempo de espera para recebermos uma resposta. Quando o presidente David O. McKay era jovem e pastoreava rebanhos, buscou o testemunho, mas só o recebeu muitos anos depois ao servir como missionário na Escócia. Ele escreveu: "Foi uma manifestação pela qual, quando jovem e cheio de dúvidas, eu tinha orado em segredo nos campos e colinas. Foi uma confirmação para mim de que a oração sincera é respondida em seu devido tempo e lugar." A resposta pode ser: agora não. Seja paciente e espere. Testifico que, nos campos ou colinas, no bosque ou em nossos aposentos, agora ou nas eternidades vindouras, as seguintes palavras do Salvador para cada um de nós se cumprirão: "Pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Embora sejamos instados a não buscar sinais, temos o mandamento de procurar com zelo os melhores dons. Esses dons incluem o Espírito Santo e a revelação pessoal. As revelações virão, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Como disse o Salvador, e a quem recebe, o Senhor dará mais. Ao terminarmos esta conferência, exorto cada um de nós a buscar e receber mais do Espírito de Deus. O Salvador pediu em oração que seus discípulos no Novo Mundo tivessem esse Espírito. Então, como exemplo para todos nós, agradeceu ao Pai Celestial por concedê-lo. Sigamos esse modelo e oremos pelo Espírito de Deus e agradeçamos as bênçãos maravilhosas que nos concede na vida. Presto meu testemunho especial de que Jesus Cristo vive e dirige sua igreja por meio de um profeta vivo. O presidente Gordon B. Hinckley. Eu sei, de fato sei que o presidente Hinckley guia esta igreja por meio de revelação. Nas palavras de Alma, eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou. E este é o Espírito de revelação que está em mim. Que cada um de nós receba esse Espírito, alcance as bênçãos da revelação pessoal e saiba por si mesmo que essas coisas são verdadeiras. É minha sincera oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma vez que a verdade é o único alicerce significativo sobre o qual podemos fundamentar decisões sábias, como podemos saber com certeza qual é realmente a verdade? Um número cada vez maior de pessoas vem descobrindo que tomar decisões sábias tem se tornado cada vez mais difícil devido à enorme quantidade de informações disponíveis no mundo. Somos constantemente bombardeados por um incessante fluxo de conselhos, orientações e opiniões que nos chegam através de um caótico conjunto de meios de comunicação, como, por exemplo, a internet. Para um mesmo assunto, é possível receber várias mensagens cuidadosamente elaboradas de forte apelo que apontam soluções. Entretanto, muitas vezes, duas soluções apresentam-se diametralmente opostas. Não nos surpreende que alguns estejam confusos, inseguros quanto a como tomar a decisão certa. Para complicar mais ainda, outros tentam nos persuadir a tomar decisões socialmente aceitáveis e politicamente corretas. Se ponderarmos um pouco essa abordagem, veremos como é errônea, como as estruturas sociais e políticas diferem muito nas várias partes do mundo e podem mudar dramaticamente com o tempo. Fica evidente que é tolice usá-las como critério para nossas decisões. Existem duas maneiras de encontrarmos a verdade, ambas úteis, desde que respeitemos as leis nas quais se baseiam. A primeira é o método científico. Ele pode implicar uma análise de dados para confirmar uma teoria ou, como alternativa, pode comprovar-se um princípio é válido através da experimentação. O método científico é uma maneira válida de buscar a verdade. Entretanto, tem duas limitações. Primeira, nunca podemos ter a certeza de ter identificado uma verdade absoluta, embora nos aproximemos dela cada vez mais. Segunda,
Às vezes, por mais criteriosos que sejamos na aplicação do método, podemos ainda obter a resposta errada. Outra maneira mais importante de encontrarmos a verdade é simplesmente ir à fonte de toda a verdade e perguntar ou seguir a inspiração que recebemos. Para sermos bem-sucedidos, 2 ingredientes são essenciais. Primeiro, fé inabalável da fonte de toda a verdade. Segundo, a determinação de guardar os mandamentos de Deus, a fim de manter aberta nossa comunicação espiritual com Ele. O elder Robert D. Hales acabou de nos falar sobre essa revelação pessoal e como obtê-la. O que aprendemos sobre o método científico de descoberta da verdade? Vamos ilustrar com um exemplo. Por mais que tente, não consigo, nem no mínimo grau, compreender a extensão, a profundidade e maravilhosa majestade daquilo que nosso Santo Pai Celestial Elohim permitiu que fosse revelado pelo método científico. Se pudéssemos contemplar a Terra do espaço sideral, a veríamos primeiro como os astronautas viram. Mais além, teríamos uma visão privilegiada do Sol e dos planetas que o orbitam. Eles pareceriam um pequeno círculo de objetos contra um fundo imenso de fulgurantes estrelas. Se continuássemos nessa trajetória, teríamos uma visão celestial da espiral da nossa Via Láctea, com mais de 100 bilhões de estrelas girando em órbitas circulares em torno de uma densa região central. Mais além, veríamos um grupo de galáxias do aglomerado de Virgem que, de acordo com alguns, inclui a Via Láctea e que se estima estar cerca de 50 milhões de anos de luz de aqui. Além de lá, a 10 bilhões de anos-luz de distância, encontraríamos as galáxias fotografadas pelo telescópio espacial Hubble. A enormidade estonteante desta distância é percebida quando se sabe que a luz viaja a 300.000 quilômetros por segundo. Mesmo com essa perspectiva extraordinária, não há a mínima evidência de que nos aproximaríamos de algum limite das criações de Deus, o Pai. Por mais que essa incrível visão dos céus nos deixe maravilhados, há outra consideração igualmente capaz de confirmar os insondáveis poderes de nosso Pai Celeste. Se nos deslocássemos na direção oposta para explorar a estrutura da matéria, poderíamos ver de perto a dupla espiral da molécula do DNA, que é a extraordinária estrutura autorreplicante que determina a composição do nosso corpo físico. Indo em frente, chegaríamos ao nível do átomo, composto de prótons, nêutrons e elétrons. Se penetrássemos mais ainda dos mistérios da estrutura mais básica da criação, chegaríamos ao limite de nossa compreensão atual. Nos últimos 70 anos, muito aprendemos sobre a estrutura da matéria. Desenvolveu-se um modelo padrão de partículas e interações fundamentais, que é a base dos experimentos que comprovaram a existência das partículas fundamentais chamadas quarks e leptons. Esse modelo explica os padrões da aglutinação nuclear e de degradação da matéria, mas ainda não dá uma explicação satisfatória das forças gravitacionais. Além disso,
Há quien acredite que instrumentos mais potentes do que aqueles usados para obter nossa atual compreensão da matéria poderiam revelar outras partículas fundamentais. Portanto, existem mais criações do Pai Celestial a serem compreendidas pelo método científico. Vemos que o método científico trouxe uma expansão extraordinária de nossa compreensão à medida que o Senhor inspirou pessoas talentosas que podem até não compreender quem criou essas coisas e com que propósito. Muitas delas talvez nem mesmo reconhecem tal inspiração, nem têm crédito a Deus pela origem de suas descobertas. O que aprendemos sobre a verdade por meio da revelação. Séculos atrás, Deus o Pai permitiu que alguns de seus profetas vissem com perfeição suas vastas criações por meio do Espírito Santo. Ele lhes explicou também por que as havia criado. Pois é que essa é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. E não que foi desses profetas. Ele viu o Deus do céu chorar, ao ver como o poder e a influência de Satanás na terra desviaram muitos para o mal. Enoque declarou: como é que pode chorar, sendo que é santo e de toda eternidade para toda eternidade? E se fosse possível ao homem contar os milhões de terras como esta, não seria sequer um princípio do número de tuas criações. E tuas cortinas ainda estão estiradas. E contudo, é justo. Tu és misericordioso e bondoso para sempre. E nada, a não ser paz, justiça e verdade, é a habitação de teu trono. E a misericórdia irá diante de tua face e não terá fim. Como é que podes chorar? O Senhor disse a Enoque: olha esses teus irmãos. Eles são a obra de minhas próprias mãos. Eu dei-lhes seu conhecimento. E dei ao homem seu arbítrio. E a teus irmãos disse eu também, de mandamento que se amassem uns a outros e que escolhessem a mim, seu Pai. Mas é que eles não têm afeição e odeiam seu próprio sangue. Bem falou Deus, o Pai, a Moisés: mundos incontáveis criei, e também os criei para meu próprio intento. E criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito. Há muitos mundos, e são inumeráveis para o homem, mas todas as coisas são inumeráveis para mim, pois são minhas, e eu conheço-as. O conhecimento da verdade tem pouco valor a menos que o utilizemos para tomar as decisões corretas. Pensem, por exemplo, em um homem muito obeso, chegando à vitrine de uma confeitaria. Seus pensamentos são: o médico me disse para não comer essas coisas. Eles não fazem bem. Eles satisfazem apenas momentaneamente o apetite. Vou ficar indisposto pelo resto do dia. Já decidi não comer essas coisas. Então disse: vou comer só 2 pães doces e uns 2 bolinhos de chocolate. Uma vez mais não faz mal. Comerei só mais uma vez, e será a última. Diante da imensidão do que apenas começamos a compreender, e cuja plenitude nem por sombra entendemos, quão gratos devemos ser por esse Deus
de insondáveis poderes. É nosso Pai. Ele é um Pai amoroso, compreensivo, compassivo e paciente. Ele nos criou como seus filhos. Ele nos trata como uma filha ou filho amado. Ele nos faz sentir amados, estimados, valiosos e queridos. Concedió-nos seu plano de misericórdia e deu-nos a capacidade de, se formos obedientes, tomar as decisões certas. Ele nos proporcionou por meio de seu Santo Filho o meio de viver, crescer, desenvolver e colocar-nos firmemente no caminho em que sua direção e influência são eternas. Amo o Pai Celestial, muito além do que sou capaz de expressar. Com toda humildade, presto solene testemunho de que o Mestre da criação, de incomparável poder, é nosso Pai, santo e compassivo. Seu Filho amado entregou a vida em obediência absoluta ao Pai, para quebrar as cadeias da morte e tornar-se nosso Mestre, Redentor e Salvador. Embora eu não compreenda plenamente o poder que eles têm, compreendo um pouco o seu poder de expressar intensamente o seu amor. Com humildade, presto solene testemunho de que eles vivem e nos amam. Em nome de Jesus Cristo. Amém. It means for us to live, to grow, to develop, and to place ourselves squarely on the path to be eternally under His guidance and influence. I love our Father in heaven beyond my capacity to express. In all humility, I solemnly bear witness that this creative master of unparalleled capacities is our compassionate Holy Father. His beloved Son laid his life down in absolute obedience to his Father to break the bonds of death and to become our Master, our Redeemer, our Savior. While I do not fully comprehend all their capacities, I understand something of their power to express intensely their love. Humbly, I bear solemn witness that they live and love us. In the name of Jesus Christ, amen. Quando jovem, trabalhei com meu pai e meus irmãos criando gados e cavalos em nosso rancho no sul de Utah e no norte da Arizona. Meu pai nos ensinou que quando quiséssemos pegar um de nossos cavalos para montar, bastava colocar um pouco de cereal num balde e sacudi-lo por alguns segundos. Quer estivessem no curral em um grande campina, os cavalos vinham correndo para comer os cereais. Podíamos, assim, passar-lhes mansamente a rédea pela cabeça, enquanto estavam comendo. Sempre me admirei por ver como aquele processo tão simples funcionava tão bem. Em algumas ocasiões, quando não queríamos ir buscar o cereal no celeiro, colocávamos terra no balde e o sacudíamos, tentando enganar os cavalos, fazendo acreditar que ali havia grãos para eles comerem. Quando descobriam nosso truque, alguns ficavam, mas outros fugiam correndo.
e era quase impossível apanhá-los. Em geral, demorava alguns dias para reconquistarmos sua confiança. Aprendemos que o tempo gasto para alimentar consistentemente os cavalos com cereais tornava bem mais fácil a tarefa de lidar com eles, além de dar-lhes sustento e mais força. Embora já se tenham passado muitos anos desde a época em que morei na fazenda, a experiência que acabei de escrever me ajudou a pensar nas seguintes perguntas. O que nós, professores da igreja, líderes e professores da igreja, podemos fazer para fornecer sustento doutrinário e espiritual àqueles a quem servamos? O elder Jeffrey Holland nos ensinou, a maior parte das pessoas não vai à igreja meramente para aprender mais alguns fatos do Evangelho ou ver velhos amigos, embora essas coisas sejam mais importantes. Vão em busca de uma experiência espiritual. Eles querem paz, querem sentir a fé fortalecida e a esperança renovada, querem, em suma, ser nutrida pela boa palavra de Deus e fortalecida pelos poderes do céu. Nós que somos chamados a falar, ensinar ou liderar, temos a obrigação de fazer com que isso aconteça da melhor maneira que pudermos. O Salvador e seus servos não apenas nos ensinaram a importância de ajudar as pessoas a ser nutridas pela boa palavra de Deus, mas também nos dão orientação inspirada a respeito de como ensinar e liderar da melhor maneira possível. A seção 50 de Doutrina e Convênios é uma das muitas referências que nos dá valiosos conselhos. Depois de reconhecer os problemas existentes e alguns dos primeiros ramos da igreja, o Salvador instruiu um grupo de líderes a respeito da solução dos problemas que estavam enfrentando. Suas instruções começam com uma pergunta vital. Portanto, eu, o Senhor, faço-vos esta pergunta. Para que fostes ordenados? A conhecida resposta do Senhor apareceu no versículo 14, para pregar o Evangelho pelo Espírito. Sim, o Consolador que foi enviado para ensinar a verdade. A solução dos problemas que os santos enfrentaram em 1871 é a mesma que os desafios que enfrentamos hoje. Temos que ensinar o Evangelho de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. A seção 50 inclui vários pontos-chave vitais para nutrirmos aqueles que ensinamos e lideramos. O primeiro ponto-chave encontra-se na administração do Salvador de pregar meu Evangelho. As Escrituras ensinam claramente que o Evangelho que devemos pregar não é a sabedoria do mundo, mas sim a doutrina de Cristo. Embora o Evangelho de Jesus Cristo englobe toda a verdade, nem todas as verdades têm o mesmo valor. O Salvador ensinou claramente que seu Evangelho, antes e acima de tudo, é seu sacrifício expiatório. Ele é também um convite para que recebamos as bênçãos da expiação por meio da fé em Cristo, do arrependimento, do batismo e pelo recebimento do Espírito Santo e a perseverança fiel até o fim. Assim como aprendi quando jovem que a aveia atrai mais os cavalos que a terra, aprendi também que os cereais são mais nutritivos que o feno e este, mais do que a palha, e que é possível alimentar um cavalo sem nutri-lo. Como professores e líderes, é essencial que nutramos aqueles que ensinamos e lideramos, enfocando as doutrinas, princípios e aplicações práticas enfatizadas nas Escrituras e nas palavras dos profetas modernos, em vez de gastar um tempo precioso em assuntos ou fontes de menor importância. Como professor, aprendi que um debate em classe, tendo por tema da expiação de Jesus Cristo, é infinitamente mais importante do que, por exemplo, a localização precisa da antiga cidade de Zarahemla na geografia atual. Como líder, aprendi que as reuniões da igreja serão mais significativas se nossa principal prioridade for o esforço integrado, no sentido de edificar a fé em Cristo e fortalecer as famílias e não simplesmente o calendário correlacionado. As palavras do Senhor, na seção 50, contêm advertências de que ensinamos de alguma outra maneira, que não seja que o Senhor instituiu, não é de Deus. O Senhor ordena os que servem na igreja e que ensinem nada mais do que escrevem os profetas e apóstolos, e que lhes for ensinado pelo Consolador por meio da oração da fé. Será que isso significa que para seguir a admoestação do Salvador de pregar o Evangelho, temos que restringir toda a aula que damos ou reunião que lideramos aos ensinos da fé e do arrependimento? O elder Henry Behar respondeu a pergunta semelhante. É claro que não, mas significa que o professor e os participantes devem sempre ter o desejo de levar o Espírito do Senhor ao coração dos presentes, a fim de despertar neles a fé e a determinação
de arrepender-se e ser puros. O segundo ponto-chave para certificar-se de que as pessoas que ensinamos e lideramos sejam nutridas pela boa palavra de Deus também se encontra na orientação do Salvador de pregar o Evangelho pelo Espírito, sim, o Consolador, que foi enviado para ensinar a verdade. As palavras do Salvador não apenas nos instruem a seguir a orientação do Espírito ao prepará-los para ensinar, mas também nos ensina que o Espírito é o professor mais eficaz em qualquer situação. O presidente Joseph Fielding Smith ensinou, falando ao espírito do homem, o Espírito de Deus tem o poder de comunicar a verdade com muito mais eficiência e entendimento do que ela pode ser comunicada por contato pessoal, até mesmo com seres celestiais. Há vários meses assisti a uma reunião de treinamento no qual falaram várias autoridades gerais. Depois de comentar a excelência das instruções dadas, o Elder David Banner perguntou, o que estamos aprendendo e que não foi dito? Ele explicou então que, além de receber conselhos daqueles que falaram antes de ou falariam depois, deveríamos também ouvir atentamente os sussurros do Espírito Santo, não expressos em palavras, e registrá-los. A declaração a seguir de nosso amado profeta presidente Gordon B. Hinckley dá-nos outro conselho a respeito de como ensinar pelo Espírito. É preciso que nossos professores falem do que eles veem no coração e não nos livros, e que comuniquem seu amor ao Senhor e sua preciosa obra de modo a acender a mesma chama no coração de seus alunos. As palavras do Senhor na seção 50 de Doutrina e Convênios também fornecem um padrão inspirado pelo qual cada um de nós pode avaliar a eficácia de nosso ensino e de nossa liderança, de nosso aprendizado. No versículo 22, lemos, portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados, e juntos se regozijam. Meus queridos irmãs e irmãs, oro de todo o coração para que cada um de nós procure diligentemente nutrir aqueles a quem ensinamos e lideramos, fortalecendo-nos com o pão da vida e a água viva, encontrados no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. My dear brothers and sisters, meus queridos irmãos e irmãs, uma das coisas pelas quais sou de mais grato a meu Pai Celestial é a oportunidade que tive de trabalhar durante 15 anos como registrador no Templo da Cidade do México. Naquele lugar sagrado, como são todos os templos, realizam-se ordenanças para os vivos e mortos pelo poder do sacerdócio. Em 1832, o profeta Joseph Smith recebeu a revelação sobre o sacerdócio. E esse sacerdócio maior administra o Evangelho e contém a chave dos ministérios do reino. Sim, a chave dos conhecimentos de Deus. Portanto, em suas ordenanças, manifesta-se o poder da divindade. Tive uma experiência maravilhosa dentro do templo que confirma isso. Em 1993, depois de servir como presidente da missão México Tuxtla Gutiérrez, nossa família viajou para visitar meus pais que moravam no norte do México. Durante a viagem, falamos da alegria de servir o Senhor e ver a mudança na vida das pessoas que aceitaram o Evangelho durante os 3 anos que estivemos na missão. Comentamos sobre as pessoas que foram batizadas e confirmadas e receberam o sacerdócio, as que sabíamos que haviam entrado no templo e sido seladas como família para a eternidade. Meu caçula então perguntou algo que me fez refletir. Papai, você foi selado a seus pais? Contei-lhe que, como meu pai fora menos ativo por muitos anos, ele e minha mãe não tinham sido selados no templo. Para ajudá-lo a tornar-se ativo, elaborei um plano que envolvia meus filhos e expliquei o que faríamos. Todo domingo, meu pai acordava cedo para levar a minha irmã e minha mãe à igreja, depois voltava para casa, esperava o final das reuniões e ia buscá-las. Por isso, encarreguei meus filhos para pedirem a ele, vovô, pode fazer-nos um favor? Eu sabia qual seria a resposta. Tudo o que quiserem, crianças. Então, meus filhos pediriam que fosse à igreja e ficasse com eles para ouvi-los prestar testemunho. Era o primeiro domingo do mês. Também sabia que meu pai inventaria alguma desculpa para não ir. Por isso, planejei entrar na sala para ajudar meus filhos e convencê-lo.
Pouco depois chegou a hora de colocar o plano em ação. Minha filha Susana foi falar com o papai e disse-lhe que precisava de um favor. Como era de se esperar, meu pai disse que faria qualquer coisa por eles. Então, ela convidou-o para ir à igreja. E tal como previmos, ele usou essa desculpa. Não posso, porque ainda nem tomei banho. Foi então que eu e minha mulher estávamos escondidos atrás da porta e exclamamos, esperamos por vocês. Quando vimos ele não conseguia decidir, entramos na sala e junto com nossos filhos começamos a insistir, banho, banho. Daí, aconteceu o que esperávamos. Meu pai foi conosco, assistiu às reuniões, ouviu o testemunho dos meus filhos, seu coração se enterneceu, e a partir daquele domingo ele nunca mais deixou de ir à igreja. Meses mais tarde, aos 78 anos de idade, ele e minha mãe foram selados, e nós, seus filhos, fomos selados a eles. Sei que graças ao poder da divindade manifestada nas ordenanças do templo, posso agora ficar com meus pais por toda a eternidade, mesmo após a morte. Muitas vezes não compreendemos plenamente o significado das ordenanças do templo, até conhecermos a aflição ou passarmos por experiências que poderiam ter sido extremamente tristes sem o conhecimento do plano de salvação. Quando minha mulher e eu tínhamos 1 ano e meio de casados, ela estava prestes a dar à luz ao nosso primeiro bebê. Havíamos decidido que ela teria o bebê nas colônias Chihuahua, onde ela nascera. Naquela época, eu trabalhava na cidade do México e decidimos que ela iria lá 1 mês antes da data do parto. Planejava ir ao seu encontro mais tarde. A data do parto chegou. Eu estava no trabalho quando recebi o telefonema do meu sogro. As notícias eram boas. Otaviano, sua mulher deu à luz e agora você tem uma linda filhinha. Então, cheio de alegria, anunciei o fato a todos os meus amigos e colegas de trabalho, que por sua vez pediram chocolates para comemorar o nascimento do bebê. No dia seguinte, comecei a distribuir o chocolate a todos os funcionários de 4 andares do prédio onde trabalhava. Quando cheguei ao 2º andar, recebi o telefonema do meu sogro. Dessa vez, as notícias eram diferentes. Otaviano, sua esposa está bem, mas sua filha faleceu. O funeral será hoje. E não há como você chegar aqui a tempo. O que vai fazer? Pedi que deixasse falar com Rosa, minha esposa, e perguntei se ela estava bem. Ela respondeu que estava bem, desde que eu estivesse também. Conversamos então sobre o plano de salvação, lembrando a Escritura em Doutrina e Convênios 137:10. E vi também que todas as crianças que morrem antes de chegar à idade de responsabilidade são salvas no reino celestial. Perguntei, acredita nisso? E ela respondeu, sim, acredito. Disse a ela, devemos ficar felizes então. Amo você. E se concordar, tirarei férias daqui a 2 semanas, passarei algum tempo com você e voltaremos juntos para a cidade do México. Sabíamos que um dia ficaríamos com nossa filha novamente porque havíamos sido selados pelo poder do sacerdócio no templo. Desligamos e continuei a entregar os chocolates no resto do prédio. Vendo-me, um dos colegas ficou surpreso e perguntou como eu conseguiria fazer aquilo depois de receber notícias tão terríveis. Respondi-lhe, se você tiver 3 horas, posso explicar por que não estou me sentindo tão triste e contar o que sei sobre o que acontece após a morte. Ele não tinha 3 horas naquele momento, mas teve mais tarde. Acabamos conversando por 4 horas. Ele aceitou o Evangelho e, juntamente com a mãe e o irmão, foi batizado na igreja, depois de receber as palestras. Sei que, graças ao poder da divindade manifestado nas ordenanças do templo, vou poder conhecer minha filha. Vou abraçá-la e ficaremos juntos por toda a eternidade, assim como estamos agora com os nossos 3 filhos que sobreviveram. Regozijo-me na palavra de Malaquias, e eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que eu venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse sacerdócio torna possível a família eterna. Permite que eu, um filho, converta o coração ao meu pai, que morreu
no ano passado e sinta a serenidade e a esperança que tenho, graças ao Salvador, que eu verei novamente. Esse sacerdócio permite que eu, como pai, converta o coração aos nossos 2 filhos, que morreram ainda bebês, e sinta paz na esperança que tenho, graças ao Salvador, de que os conhecerei, e eles saberão que eu fui seu pai terreno, quando fitá-los nos olhos e dizer que os amo. Esse é o sacerdócio que me permitiu ver na santidade do templo como o poder da divindade se manifesta a todas as pessoas que, depois de exercerem fé em Cristo, arrependem-se de seus pecados e buscarem fervorosamente a felicidade, entram ali para realizar convênios sagrados com o nosso Pai Celestial, receberem suas santas ordenanças que ligam na terra, assim como no céu. Amo o trabalho no templo, sei que Deus vive, que Jesus é o meu Salvador e que o presidente Gordon B. Hinckley é um profeta verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing, "We Thank Thee, O God, for a Prophet." At the conclusion of the singing, elders Claudio D. Zivic. O coro e a congregação cantarão Graças Damos, ó Deus, por um profeta. Ao término do hino falarão os elders Cláudio D. Zivic, Douglas Callister, dos 70. Depois de seus discursos, ouviremos o elder Stephen E. Snow, da presidência dos 70, e o elder Dallin H. Oaks, do coro dos 12 apóstolos. This is the 177th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of 7ª Latter-day Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Oh, I love this song. Eu amo essa música. Eu ouvi dizer que ninguém jamais morreu ao discursar numa conferência geral. Se isso acontecer hoje, peço sinceras desculpas. Na época do meu serviço militar obrigatório na Argentina, li um livro de cujo autor não me lembro mais, que dizia: "Estou determinado a não ser um homem comum. Tenho o direito de ser alguém fora do comum, se eu puder." Se alguém fora do comum significa ser bem-sucedido, único e notável. Esta frase ficou gravada em minha mente e coração. Senti e sinto que nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, optamos por não ser homens e mulheres comuns. As últimas palavras, se eu puder, fizeram-me pensar que não nos basta passar pelas ordenanças do batismo e confirmação, mas cumprir e honrar o compromisso que assumimos com o Senhor nesse dia memorável. Leí ensinou a seu filho Jacó: "Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio." Sem dúvida, a liberdade e a vida eterna é o que buscamos. Trememos só de pensar em perecer e estar sob o jugo do diabo. Nefe nos ensinou claramente como devemos proceder ao declarar, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer.
Creio que a primeira coisa que devemos ter em mente para fazer tudo o que pudermos é arrepender-nos de nossos pecados. Nunca alcançaremos nosso potencial divino caso permaneçamos em nossos pecados. Tenho doces lembranças do dia do meu batismo, aos 8 anos de idade. Foi realizado no ramo Liniers, na primeira capela da igreja construída na América do Sul. Após a ordenança, ao voltar para casa com a família, meu irmão mais velho começou a brigar comigo, como de costume. Exclamei: "Não me toque, não posso pecar." Com o passar dos dias, percebi que não seria possível ficar sem pecar pelo resto da vida. É difícil suportar os sofrimentos que nos são infligidos. Mas o verdadeiro tormento na vida é padecer as consequências dos nossos próprios defeitos e pecados, que impomos a nós mesmos. Só há uma maneira de nos livrarmos desse suplício: o arrependimento sincero. Aprendi que se eu pudesse apresentar ao Senhor um coração quebrantado e um espírito contrito, sentindo tristeza por meus pecados à maneira do Senhor, humilhando-me e arrependendo-me das minhas falhas, Ele poderia, por meio do seu miraculoso sacrifício expiatório, apagar esses pecados e não mais se lembrar deles. O poeta argentino José Hernández escreveu em seu livro famoso Martín Fierro: "Muitas coisas perde o homem que às vezes torna a achar, mas quero lhes ensinar, e isto é bom lembrar, caso percam a vergonha, nunca a hão de recordar." Se não sentirmos a tristeza segundo Deus, devido aos nossos pecados ou atos repreensíveis, será impossível continuarmos o processo de nos tornar pessoas fora do comum. Outro princípio importante para fazer tudo o que pudermos é procurar e desenvolver as oportunidades que a vida pautada pelo Evangelho nos oferece constantemente, e reconhecer que o Senhor nos concedeu tudo o que temos. Ele é responsável por tudo de bom em nossa vida. Outra dentre as nossas responsabilidades permanentes é fazer tudo o que pudermos para partilhar o Evangelho da felicidade com toda a humanidade. Algum tempo atrás, recebi uma carta do irmão Rafael Pérez Cisneros de Galícia, Espanha, contando como foi sua conversão. Parte da carta dizia: "Eu não tinha nenhuma concepção do propósito da vida ou do significado da família. Quando finalmente deixei os missionários entrarem em minha casa, disse a eles: 'Deem sua mensagem, mas vou logo avisando que nada vai me fazer mudar de religião.' Nessa primeira ocasião, meus filhos e minha esposa escutaram atentamente. Senti-me deslocado. Tive medo e, sem pensar, fui para o meu quarto. Fechei a porta e comecei a orar do fundo da alma como nunca antes. Pai, se for verdade que esses rapazes são teus discípulos e vieram nos ajudar, suplico que me mostres." Nesse exato momento, comecei a chorar como criança. As lágrimas escorreram com abundância e senti uma felicidade que jamais vivenciara. Eu estava imerso num ambiente repleto de alegria e felicidade que me invadiu a alma. Entendi que Deus estava respondendo à minha oração. Toda a minha família foi batizada e tivemos a bênção de ser selados no Templo da Suíça, o que fez de mim o homem mais feliz do mundo. Acho que essa história deve nos motivar a fazer tudo o que pudermos para partilhar as bênçãos da alegria resultante da observância do Evangelho da felicidade. O conceito final que desejo abordar é que devemos fazer tudo o que pudermos até o fim da nossa provação mortal. Certamente, temos exemplos vivos, como o presidente Gordon B. Hinckley e muitos outros homens e mulheres, que continuam a servir fielmente numa idade que outros talvez já julguem inconveniente. Quando servi como presidente da missão Espanha-Bilbao, fiquei impressionado com a qualidade dos membros e missionários que conheci, que levavam a obra avante com grande capacidade e amor, assim como tantos membros fiéis da igreja em outras partes do mundo.
A todos eles expresso meu sincero respeito e admiração. O Senhor declarou: deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Grande será sua recompensa e eterna sua glória. Que tenhamos sempre na mente e no coração as palavras de Nefe. Desperta, minha alma, não te deixes abater pelo pecado. Minha alma regozijar-se-á em ti, meu Deus, e minha rocha de minha salvação. Oro humildemente para que o Senhor nos abençoe e possamos fazer tudo o que pudermos neste caminho fora do comum que escolhemos e que eu testifico ser verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Há vários homens, um homem foi acusado de um crime muito grave. A promotoria apresentou 3 testemunhas, e todas tinham visto o homem cometer o crime. A defesa apresentou 3 testemunhas, e nenhuma delas tinha visto o crime ser cometido. O júri ficou confuso. Com base no número de testemunhas, as provas lhes pareciam igualmente divididas. O homem foi inocentado. Mas é óbvio que não importava que incontestáveis milhões não tivessem visto o crime. Só precisava haver uma testemunha. No plano do Evangelho, só é realmente necessário haver uma testemunha, mas ela precisa ser você. O testemunho das outras pessoas pode iniciar e nutrir o desejo de ter fé e testemunhos, mas no final, cada pessoa precisa descobrir por si mesma. Ninguém pode perseverar para sempre com luz emprestada. O Evangelho restaurado não é mais verdadeiro hoje do que era quando o menino solitário saiu do bosque sagrado em 1820. A verdade nunca dependeu do número de pessoas que o aceitavam. Quando Joseph saiu do bosque, havia um único homem na terra que sabia a verdade acerca de Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo. É necessário, porém, que cada um de nós descubra isso por si mesmo e leve esse ardente testemunho para a vida futura. Aos 23 anos, Herbert G. Grant foi chamado como presidente da estaca Tully e disse aos santos que acreditava que o Evangelho era verdadeiro. O presidente Joseph F. Smith, que era conselheiro na primeira presidência, perguntou: Herbert, você disse que acreditava no Evangelho do fundo do coração, mas não prestou o seu testemunho de que sabe que ele é verdadeiro. Você não tem certeza absoluta de que o Evangelho é verdadeiro? Herbert respondeu: eu não tenho. Joseph F. Smith virou-se para John Taylor, que era o presidente da igreja, e disse: em minha opinião, devemos desfazer nesta tarde o que fizemos nesta manhã. Não creio que um homem deva presidir uma estaca sem que tenha um conhecimento perfeito e inabalável da divindade desta obra. Presidente Taylor respondeu: Joseph, Joseph, Joseph. Herbert sabe tão bem quanto você. A única diferença é que ele ainda não sabe que sabe. Em poucas semanas, esse testemunho foi reconhecido e o jovem Herbert G. Grant verteu lágrimas de gratidão pelo perfeito, inabalável e absoluto testemunho que recebeu nesta vida. É uma coisa muito importante saber, e saber que você sabe e que a luz não foi emprestada de outra pessoa. Há vários anos, presidi uma missão sediada no centro-oeste dos Estados Unidos. Certo dia, com um pequeno grupo de missionários, falei com um renomado representante de uma outra igreja cristã. Aquele homem muito educado falou da história e da doutrina de sua própria religião, terminando com estas palavras bem conhecidas: pela graça sois salvos. Toda pessoa precisa exercer fé em Cristo para tornar-se salva. Entre os presentes havia um missionário novo. Ele não conhecia muito sobre outras religiões e teve que perguntar: mas, Senhor, o que acontece com o bebezinho que morre antes de ter idade suficiente
para compreender e para exercer fé em Cristo? Aquele homem instruído abaixou a cabeça, olhou para o chão e disse: deveria haver uma exceção, deveria haver uma saída, deveria haver um meio. Mas não há. O missionário olhou para mim e com lágrimas nos olhos disse: puxa, presidente, nós realmente temos a verdade, não é mesmo? O momento em que nos damos conta de nosso testemunho é muito prazeroso e sublime. O momento em que você sabe que sabe, esse testemunho, se nutrido, cairá sobre você como um manto. Quando vemos a luz, sabemos, estamos envolvidos por ela. A luz da compreensão se acende dentro de nós. Conversei certa vez com um excelente homem que não era da nossa religião, embora tivesse assistido a maior parte de nossas reuniões de adoração. Perguntei por que ele não havia se afiliado à igreja. Ele respondeu: porque não sabia que era verdadeira. Creio que possa ser verdadeira, mas não posso me levantar e testificar como vocês fazem. Sei sem dúvida que é verdadeira. Perguntei: você já leu o livro de Mormon? Ele respondeu que tinha lido algumas partes do livro. Perguntei se tinha orado a respeito do livro. Ele respondeu: ou mencionei em minhas orações. Disse a esse jovem amigo que, enquanto ele fosse superficial em sua leitura e oração, jamais descobriria nem que se passasse uma eternidade, mas se reservassem uma ocasião para jejum e súplica, a verdade arderia em seu coração, então saberia que sabia. Ele não falou mais nada, mas disse à esposa na manhã seguinte que faria um jejum. No sábado seguinte foi batizado. Se você quiser saber que sabe o que sabe, é preciso pagar o preço. E só pode pagar este preço. Há procuradores para realizar as ordenanças, mas não para adquirir um testemunho. Alma descreveu a conversão com essas belas palavras: eu jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus me revelou. Quando nos damos conta do testemunho, surge um desejo ardente de prestar esse testemunho às outras pessoas. Quando Brigham Young saiu das águas do batismo, ele disse: o Espírito do Senhor estava sobre mim e senti que meus ossos se consumiriam a menos que eu falasse para as pessoas. O primeiro discurso que fiz na vida durou mais de 1 hora. Abri a boca e o Senhor falou por mim. Assim como o fogo que não queima, a menos que a chama seja exposta, o testemunho não pode perdurar se não for expresso. Brigham Young disse o seguinte sobre Orson Pratt: se o irmão Orson fosse cortado em pedaços, cada pedaço gritaria: o mormonismo é verdadeiro. O patriarca Lehi louvou seu nobre filho Nefe com estas palavras: eis, porém, que não foi ele, mas sim o Espírito do Senhor que estava nele, que lhe abriu a boca para falar, de maneira que não podia fechá-la. A oportunidade e a responsabilidade de prestar testemunho ocorre em primeiro lugar no ambiente familiar. Devemos fazer com que nossos filhos se lembrem do brilho de nosso olhar, do som de nosso testemunho em seus ouvidos e do que sentiram no coração quando prestamos a eles, nosso público mais precioso, o testemunho de que Jesus é realmente o próprio Filho de Deus e que Joseph foi seu profeta. Nossa posteridade precisa saber que sabemos, porque lhes dizemos isso frequentemente. Os primeiros líderes da igreja pagaram um grande preço para estabelecer essa dispensação. Talvez nós encontremos com eles no mundo vindouro e ouçamos seus testemunhos. Quando fomos chamados para testificar, o que diremos? Haverá bebês espirituais e gigantes espirituais no mundo vindouro. A eternidade é um tempo demasiadamente longo para se viver sem luz, especialmente se seu cônjuge e nossos descendentes também viveram nas trevas porque não havia luz dentro de nós. E por isso, outros não puderam acender suas lâmpadas. Devemos ajoelhar-nos todas as noites, todas as manhãs, implorando ao Senhor que nunca percamos a fé e o testemunho ou a virtude. Só é realmente necessário haver uma testemunha, mas ela precisa ser você. Eu tenho um testemunho. Ele anseia por ser expresso. Presto testemunho de que o poder do Deus vivo vive e está nesta igreja. Eu sei que sei.
e meu testemunho é verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao falar a respeito de sua mãe, presidente David McKay citou as palavras de Abraham Lincoln: "Tudo que sou ou espero ser, devo à minha mãe angelical." Isso bem exprime o que sinto a respeito de minha mãe. Viola Jean Goetz Snow, Jeannie, para todos os que a conheceram, nasceu em 1929 e faleceu pouco depois do seu aniversário de 60 anos. Ela sempre me ensinou e incentivou. Conheceu-me do que eu poderia realizar nas coisas que eu desejasse. Como dizem meus filhos a respeito dela, ela é agente de turismo de viagens para Cuba. Mamãe era maravilhosa, um esplêndido modelo de ação. E é raro passar um dia que eu não me lembro dela. Alguns anos antes de sua morte, foi diagnosticado com câncer, doença contra a qual lutou corajosamente. Essa doença proporcionou oportunidades de romper barreiras, fazer despedidas e expressar meu amor. Algumas semanas antes da morte de minha mãe, estávamos reunidos na sala de estar de minha infância. Minha mãe tinha gosto de apreciar coisas boas. Também almejava viajar, mas nossa família vivia com um orçamento pequeno e esses sonhos nunca puderam se realizar-se. Sabendo disso, perguntei a minha mãe o que ela se sentia desapontada. Eu esperava sinceramente que ouvi-la dizer sempre desejava uma casa maior ou mais bonita, ou talvez uma expressão de tristeza por nunca ter viajado. Ela ponderou por um momento sobre o que eu perguntei e respondeu simplesmente: gostaria de ter servido mais. Fiquei surpreso com sua resposta. Minha mãe sempre aceitara os chamados na igreja. Serviu como presidente da Sociedade de Socorro na ala, professora na escola dominical, professora visitante e professora da primária. Quando crianças, sempre levávamos alimentos, geleias e compostos de frutos aos vizinhos membros da ala. Quando eu lembrei de tudo isso, ela ficou inabalável. Eu poderia ter feito mais, foi tudo o que disse. Minha mãe teve uma existência exemplar e plena. Era amada pela família e pelos amigos. Havia realizado muito em uma vida frequentemente difícil, abreviada pela doença e pela aflição. A despeito de tudo, o seu maior pesar era de não ter prestado serviço suficiente. Agora não tenho dúvida alguma de que o sacrifício terreno de minha mãe foi aceito pelo Senhor e que ela foi recebida por Ele. Mas por que isso lhe perpassou na mente poucos dias antes de sua morte? O que é serviço? E por que ele é tão importante no Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, recebemos o mandamento de servir uns aos outros. O primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo é semelhante a este: é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Demonstramos nosso amor quando ajudamos e servimos uns aos outros. O presidente Gordon B. Hinckley disse: nenhum homem pode ser um verdadeiro santo dos últimos dias se não for amigável e se não se dedicar a ajudar os outros. É algo inerente à própria natureza do Evangelho que o façamos. Meus irmãos e irmãs, não podemos viver somente para nós mesmos. O Salvador ensinou esse importante princípio a seus discípulos em Mateus. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te damos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse serviço deve ser prestado desinteressadamente, sem qualquer expectativa de lucro ou recompensa pessoal. Deve ser prestado se necessário e não quando conveniente. As oportunidades de servir podem nem sempre parecer óbvias, pois é da natureza humana preocupar-nos antes com nossos próprios desejos e necessidades. Precisamos resistir a essa tendência e procurar a oportunidade de servir. Quando visitamos os que estão doentes, que sofrem a perda de um ente querido ou os desgostos, não é bastante simplesmente dizer: chame-se qualquer coisa que eu possa fazer. Em vez disso, procure maneiras de abençoar a vida dos outros por meio de um ato simples de serviço. É melhor fazer coisas que tenham um resultado pequeno
do que não fazer absolutamente nada. Segundo, como membros da igreja, temos a obrigação de aceitar chamados para servir na edificação do reino de Deus na terra. Ao servir em nossos diferentes chamados, abençoamos a vida dos outros. No trabalho missionário, vidas são modificadas quando as pessoas aprendem o Evangelho de Jesus Cristo e recebem um testemunho de sua veracidade. Por meio do trabalho sagrado no templo, abençoamos a vida dos que já foram, à medida que recebem todas as ordenanças do Evangelho. No serviço do Evangelho, teremos o privilégio de ensinar os outros, fortalecer a juventude e abençoar a vida das criancinhas, quando elas aprendem as simples verdades do Evangelho. Aprendemos o serviço da igreja a dar de nós mesmos e ajudar os outros. O presidente Spencer W. Kimball, um grande exemplo do serviço, disse: Deus nos observa e Ele cuida de nós. Mas, em geral, é por meio de outro mortal que ele atende às nossas necessidades. Portanto, é essencial que nos sirvamos mutuamente no reino. A responsabilidade do serviço na igreja, no entanto, não nos libera da responsabilidade de servir as nossas famílias e os nossos vizinhos. O presidente Kimball continuou admoestando: nenhum de nós deve ficar tão ocupado com as designações formais da igreja que não haja espaço para o serviço cristão discreto ao nosso próximo. Por fim, temos a responsabilidade de prestar serviço na comunidade. Devemos trabalhar para melhorar nosso bairro, nossas escolas, nossas cidades e municípios. Louvo aqueles dentro de nós que, independentemente de sua filiação política, trabalham com o governo local, estadual e nacional para melhorar nossa vida. Da mesma forma, elogio os que oferecem seu tempo e recursos para apoiar causas justas da comunidade de caridade, que abençoam a vida de outros e tornam o mundo um lugar melhor. Meu avô ensinou-me, quando eu ainda era pequeno, o serviço público que prestamos é o aluguel que pagamos pelo nosso lugar na terra. O serviço exige desprendimento, compartilhamento e doação. Minha mulher e eu aprendemos uma lição valiosa durante o tempo que passamos na África. Fomos designados para comparecer a uma conferência no distrito de Jinja, Uganda. No sábado pela manhã, antes do início da reunião, aproveitamos a oportunidade para visitar uma capela nova da área. Ao chegarmos ao edifício, fomos saudados por um garotinho que tinha 3 ou 4 anos de idade. Ele viera ao terreno da igreja para ver o que estava acontecendo. Impressionada por seu largo sorriso, a irmã Snow tirou de sua bolsa um pedaço embrulhado de um doce de açúcar queimado e lhe deu. O menino ficou encantado. Passamos alguns minutos visitando a capela. Fomos saudados por mais de uma dúzia de crianças sorridentes que queriam, cada uma delas, conhecer a nova senhora dos doces da vizinhança. Phyllis sentiu-se pesarosa por ter dado ao garoto o último pedaço de doce. Decepcionada, ela gesticulou para as crianças que não tinha mais. O menininho, que no princípio nos havia saudado, estendeu o doce de volta à irmã Snow, gesticulando que ela deveria desembrulhá-lo. Com o coração apertado, Phyllis fez, esperando que ele abocanhasse completamente o doce de açúcar, à vista de todos os seus amigos que o invejavam. Em vez disso, para nossa grande surpresa, ele foi a cada um de seus amigos, e eles puseram a língua para fora e deram uma deliciosa lambida no doce. O menininho continuou fazendo isso ocasionalmente, e ele mesmo dando uma lambida, até que o doce acabou. Alguém poderia criticar a falta de asseio nessa atividade, mas ninguém poderá negar o exemplo dado por esse menino. Desprendimento, participação e doação são partes essenciais do serviço, e essa criança aprendeu bem a lição. É minha esperança e oração que possamos todos fazer mais para prestar serviço. Se fracassarmos em servir, fracassaremos em receber a plenitude nos privilégios das bênçãos do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A maioria de nós parece ter mais encargos do que é capaz de cumprir. Como provedores da família, como pais, líderes e membros da igreja, deparamos-nos com inúmeras escolhas quanto ao uso do nosso tempo e de outros recursos. Devemos começar por reconhecer a realidade de que o mero fato de algo ser bom não constitui motivo suficiente para ser feito. O número de coisas boas a serem realizadas ultrapassa em muito o tempo disponível para a sua execução. Algumas coisas são melhores,
e são elas que merecem atenção prioritária em nossa vida. Jesus ensinou esse princípio na casa de Marta. Enquanto ela estava distraída em muitos serviços, sua irmã Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Quando Marta reclamou que sua irmã deixara de lado todo o trabalho para ela, Jesus elogiou Marta por sua diligência, porém ensinou: mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta tinha motivos legítimos para ficar ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas aprender o Evangelho com o Mestre dos Mestres era ainda mais necessário. As Escrituras ensinam também que algumas coisas são mais abençoadas do que outras. Uma experiência da infância apresentou-me a ideia de que algumas escolhas são boas, mas outras melhores. Vivi durante 2 anos numa fazenda. Raramente íamos à cidade. Fazíamos as compras de Natal pelo catálogo da rede de lojas Sears. Eu passava horas mergulhado em suas páginas. Para as famílias da zona rural, naquela época, esse catálogo era como um shopping center ou a internet hoje em dia. Algo na exposição das mercadorias do catálogo ficou gravado na minha mente. Havia 3 níveis de qualidade: boa, melhor e superior. Por exemplo, alguns sapatos masculinos figuravam como os bons, outros como melhores e outros como superiores. Ao refletirmos sobre várias escolhas, convém lembrar que não basta que algo seja bom. Outras escolhas são melhores e outras ainda superiores. Mesmo que determinada escolha seja mais difícil, caso seu valor seja maior, isso a tornará a melhor de todas. Pense em como usamos nosso tempo nas escolhas que fazemos para ver televisão, jogar videogame, navegar na internet ou ler livros e revistas. Claro que é bom participar de diversões saudáveis ou ter acesso a informações interessantes. Mas nem todas as coisas dessa natureza merecem a porção da nossa vida que lhes dedicamos. Algumas são melhores e outras melhores ainda. Quando o Senhor nos mandou buscar conhecimento, exortou-nos: nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria. Algumas das nossas escolhas mais importantes se relacionam com as atividades familiares. Muitos chefes de família se preocupam porque a profissão deixa pouquíssimo tempo para o lar. Não existe solução fácil para este conflito de prioridades. Contudo, não conheço nenhum homem que, ao fazer um retrospecto no fim da vida, tenha dito: não consagrei tempo suficiente ao meu trabalho. Ao decidir a maneira de passar tempo em família, devemos ter o cuidado de não esgotar o tempo disponível com coisas meramente boas, sem deixar o bastante para o que é melhor ou superior. Certo amigo meu fez no verão uma série de viagens com sua jovem família, incluindo visitas a locais históricos memoráveis. No final das férias, perguntou ao seu filho adolescente qual atividade que mais lhe agradara. O pai aprendeu muito com a resposta, assim como todos aqueles que o ouviram contá-la. Meu momento preferido das férias, respondeu o menino, foi a noite em que eu e você nos deitamos na grama e conversamos olhando as estrelas. Grandes atividades familiares podem ser boas para os filhos, mas nem sempre são melhores do que passar tempo individualmente com um pai ou uma mãe cheios de amor. O tempo que os pais passam com os filhos e que esteja comprometido por atividades louváveis como aulas particulares, esportes coletivos e outros eventos escolares e extracurriculares também precisam ser regulados com cuidado. Caso contrário, as crianças ficarão sobrecarregadas e os pais exaustos e frustrados. Os pais devem agir para reservar tempo para a oração familiar, o estudo das Escrituras em família, a noite familiar e outros momentos preciosos juntos, e com cada filho individualmente, que unem a família e ajudam os filhos a valorizar o que tem importância eterna.
Os pais devem ensinar os princípios do Evangelho por meio das atividades que realizam com os filhos. Os especialistas em questão de família condenam o excesso de atividades para as crianças. Na última geração, elas estão muito mais ocupadas e as famílias passam menos tempo juntas. Alguns exemplos dessa tendência inquietante são as estatísticas que revelam que o tempo despendido em atividades esportivas organizadas dobrou. Mas o tempo livre das crianças sofreu uma redução semanal de 12 horas, e as atividades informais ao ar livre diminuíram 50%. O número de pessoas que afirmam jantar com a família inteira diminuiu 33%. Isso é preocupante, pois o tempo que uma família está reunida, fazendo as refeições em casa, é um fator preponderante para o bom desempenho escolar e o equilíbrio psicológico das crianças. As refeições em família também parecem contribuir bastante para evitar que os filhos fumem, consumam álcool e usem drogas. Há sabedoria inspirada neste conselho aos pais. O que os seus filhos realmente querem no jantar é a sua presença. O presidente Gordon B. Hinckley exortou-nos: precisamos assumir nossa responsabilidade como pais, como se tudo na vida dependesse disso, porque realmente tudo na vida depende disso. E continuou: eu lhes peço, particularmente a vocês, homens, que façam uma pausa e avaliem sua vida como marido e pai e como cabeça da família. Orem pedindo direção, ajuda, orientação, e então sigam os sussurros do Espírito para guiá-los na mais séria de todas as responsabilidades, pois as consequências de sua liderança em seu lar serão eternas e sem fim. A primeira presidência exortou os pais a envidarem seus melhores esforços para ensinar e criar os filhos nos princípios do Evangelho. O lar é a base de uma vida reta e nenhum outro instrumento pode substituí-lo nessa responsabilidade conferida por Deus. A primeira presidência declarou que, a despeito de quão dignas e adequadas sejam outras exigências ou atividades, não se deve permitir que substituam os deveres divinamente determinados e que só podem ser desempenhados adequadamente pelos pais e pelas famílias. Os líderes da igreja devem ter consciência de que as reuniões e atividades da igreja podem tornar-se demasiado complexas e onerosas, caso uma ala ou estaca tente levar os membros a fazerem tudo o que for bom e possível nos numerosos programas da igreja. Nisso também é preciso traçar prioridades. Os membros do Quórum dos 12 realçaram a importância de examinar com discernimento os programas e atividades da igreja. O elder Elton Perry ensinou esse princípio na primeira edição do Treinamento Mundial de Liderança em 2003. Ao aconselhar esses mesmos líderes em 2005, o elder Richard G. Scott admoestou-os a adaptar suas atividades para que sejam coerentes com suas condições e recursos locais. Disse ainda: certifiquem-se de que as necessidades essenciais sejam atendidas, mas não exagerem na elaboração de tantas coisas boas que as essenciais deixem de ser cumpridas. Lembrem-se, não aumente o trabalho a ser realizado, simplifiquem-no. Há um ano, na Conferência Geral, o elder M. Russell Ballard chamou atenção para o desgaste dos relacionamentos familiares resultante do excesso de tempo despendido em atividades sem proveito no que tange à espiritualidade. Pediu que tivéssemos cuidado para não complicarmos nosso serviço na igreja com detalhes e embelezamentos que ocupam muito tempo, custam muito caro e demandam muita energia. A instrução que recebemos de magnificar nosso chamado não é um mandamento para embelezá-lo e complicá-lo. Inovar não significa necessariamente expandir. Muito frequentemente, significa simplificar. A coisa mais importante em nossa responsabilidade na igreja, ensinou ele, não são as estatísticas dos relatórios nem as reuniões realizadas, mas sim é que as pessoas, individualmente, de quem cuidamos uma a uma como o Salvador fazia, sejam elevadas e incentivadas e, por fim, transformadas. As presidências de estaca e bispado devem exercer sua autoridade para eliminar os esforços excessivos e ineficazes, às vezes pedidos aos membros da estaca ou ala.
Os programas da igreja devem concentrar-se no que é melhor, mais eficaz, para atingir seus propósitos designados, sem interferir indevidamente no tempo necessário para as famílias cumprirem seus deveres divinamente determinados. Agora, uma advertência para as famílias. Suponhamos que os líderes da igreja reduzam o tempo das reuniões e atividades da igreja a fim de aumentar o tempo disponível para as famílias passarem juntos. Esse objetivo só será alcançado se os familiares, sobretudo os pais, se empenharem ao máximo para fortalecer a união familiar e despender mais tempo individualmente com cada membro da família. Os esportes coletivos e diversões modernos, como videogames e a internet, já estão tomando muito do tempo das crianças e dos jovens. Navegar na internet não é melhor do que servir ao Senhor ou fortalecer a família. Alguns rapazes e moças estão faltando às atividades da igreja ou reduzindo o tempo em família a fim de participar de equipes de futebol ou dedicar-se a outros entretenimentos. Alguns jovens estão se divertindo até a morte espiritual. Alguns usos do tempo individual e familiar são melhores e outros superiores. Temos de renunciar a algumas coisas boas em prol de outras melhores, pois elas desenvolvem a fé no Senhor Jesus Cristo e fortalecem a família. Seguem outras ilustrações de escolhas entre bom, melhor e superior. É bom pertencer à Igreja verdadeira do Pai Celestial, obedecer aos seus mandamentos e cumprir todos os nossos deveres. Mas para que isso seja considerado melhor, devemos fazê-lo com amor e sem arrogância. Precisamos, como cantamos num belo hino, coroar o nosso bem com a fraternidade, demonstrando amor e preocupação por todos a quem nossa vida influenciar. Para nossas centenas de milhares de mestres familiares e professoras visitantes, sugiro que é bom visitar as famílias sob nosso encargo. É melhor fazer uma visita breve na qual ensinemos doutrinas e princípios, e é superior fazer a diferença na vida de quem visitamos. Esse mesmo desafio se aplica às muitas reuniões que realizamos. É bom fazer uma reunião, melhor é ensinar um princípio, mas é superior mudar a vida dos participantes. Ao nos aproximarmos de 2008 e do novo programa de estudo nos quóruns do sacerdócio de Melquisedeque e na Sociedade de Socorro, renovo nossa advertência relativa ao uso dos ensinamentos dos presidentes da Igreja. Muitos anos de trabalho inspirado culminaram com a produção do volume de 2008, Ensinamentos de Joseph Smith, o profeta fundador desta dispensação. É uma obra de destaque entre os livros da Igreja. No passado, alguns professores faziam apenas uma breve menção a um capítulo dos ensinamentos e em seguida davam uma aula de sua própria escolha. Mesmo que a aula fosse boa, tal prática não é aceitável. Um professor do Evangelho é chamado para ensinar o assunto especificado nos materiais inspirados fornecidos. A coisa superior que um professor pode fazer com os ensinamentos de Joseph Smith é escolher e citar as palavras do profeta sobre princípios especialmente adequados às necessidades dos alunos e depois promover um debate com a classe sobre a maneira de aplicar esses ensinamentos às circunstâncias de sua vida. Testifico de nosso Pai Celestial, de quem somos filhos e que nos quer qualificar para a vida eterna. Presto testemunho de Jesus Cristo, cuja expiação torna isso possível. E testifico que somos guiados por profetas, nosso presidente Gordon B. Hinckley e seus conselheiros. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As we conclude the conference, we express Ao appreciation. encerrarmos a conferência, expressamos gratidão ao coro do tabernáculo, ao coro das moças e ao coro de pais e filhos, e a seus regentes e organistas, pela música tão linda e inspiradora. Também agradecemos a todos os que participaram de alguma forma na realização desta conferência. O último orador desta sessão será o presidente Gordon B. Hinckley, nosso amado profeta. Após as palavras do presidente Hinckley, o coro nos brindará com "Ao partir, cantemos".
A oração de encerramento será oferecida pelo elder Paul K. Cebrowski, dos 70, e esta conferência entrará em recesso. My beloved brethren and sisters, Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de uma grande conferência. Fomos edificados e elevados. Fomos inspirados e elevados a um nível superior de apreciação deste evangelho maravilhoso. Tanto a música quanto as palavras aqui proferidas foram magníficas. Voltaremos agora ao lar. Se formos dirigir, sejamos cuidadosos. Não permitamos que a tragédia frustre a experiência que desfrutamos. Tudo o que aconteceu nesta conferência será publicado na próxima edição do Ensign de Liahona. Incentivamos vocês a novamente lerem os discursos em sua noite familiar e a estudá-los em família. Eles são o resultado de muita oração e meditação e merecem um exame meticuloso. Voltaremos a nos reunir em conferência daqui a 6 meses. Estaremos aguardando nosso reencontro em abril. Estou com 97 anos, mas espero estar lá. Que as bênçãos do céu os acompanhem nesse meio tempo é a nossa humilde oração. Em nome de nosso Redentor, mesmo o Senhor Jesus Cristo. Amém. To our Heavenly Father.
Our most kind and gracious eternal Nosso Father, bondoso e gracioso Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Nós, teus filhos e filhas, em toda a terra nos reunimos em nome de teu Filho Jesus Cristo, para ouvir as palavras dos profetas, videntes e reveladores e os oradores inspirados, e fomos realmente ensinados pelo Espírito Santo. Por isso, nós expressamos a nossa imensa gratidão. Somos muito gratos pelo presidente Gordon B. Hinckley. E expressamos o nosso amor por ti, por tê-lo conosco, e pedimos que o abençoes e que continue a dar-lhe forças para que sua grande liderança seja prorrogada e abençoada nesta terra, e pelo presidente Monson e pelo presidente Eyring, a quem também muito amamos. E oramos por eles. Somos gratos pelo quórum dos 12 apóstolos e pelos 70 e todos os líderes em toda a igreja em todo o mundo. Esta é uma época de colheita em algumas partes do mundo. É também uma era de plantio. Permita que essa colheita e plantio possam abençoar nossas vidas para servirmos a Ti ao reestudarmos o que aconteceu nesta conferência com a qual fomos abençoados, que podem ser destiladas sobre a nossa vida durante a semana ao aplicarmos em nossa vida aquilo que aqui aprendemos. Rogamos pelos líderes das nações para que a paz esteja em suas almas. Pedimos para que haja caridade entre o povo, que possamos ser reconhecidos por sermos caridosos. Querido Pai, oramos para que Teu Espírito esteja conosco ao voltarmos ao lar agora para servi-lo. E isso nós fazemos muito humildemente. E no nome de Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Esta foi uma transmissão da 177ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.